Louvado seja o nome do Senhor. Neemias capítulo 9, versículo 10. Neemias capítulo 9, versículo 10. Série Neemias, tema de hoje: sinais e prodígios. Sinais e prodígios. Neemias capítulo 9, versículo 10 vai dizer assim: e mostraste sinais e prodígios a Faraó, a todos os seus servos e a todo o povo da sua terra, porque soubeste que soberbamente os trataram. Assim adquiriste para ti nome como hoje se vê. Aleluia! Queridos, então nós vemos aqui Esdras trazendo agora à memória a época de Moisés, quando Deus tira eles de dentro do Egito, de dentro daquele tempo de escravidão, para trazer agora um tempo de renovo, um tempo de liberdade, um tempo de paz. Mas uma coisa que nós temos a aprender na nossa vida, que toda liberdade, toda paz, ela tem um preço. Nunca nós vamos conseguir adquirir para nós paz e liberdade sem ter um preço, e esse preço é pago, determinado por Deus e efetuado por nós. Quando nós efetuamos esse preço no altar de Deus, quando se acaba, quando termina, quando não há mais possibilidade humana, aí entra então a possibilidade divina, a unção divina, a capacitação divina, que é o que o Senhor estava falando aqui através da vida de Esdras para o povo ali de Jerusalém, que o Senhor tinha manifestado sobre eles, que mostrando sinais e prodígios. O tema de hoje: sinais e prodígios. E o que seriam sinais e prodígios, querido? Sinais e prodígios são a manifestação sobrenatural de Deus agindo sobre a vida do ser humano. Quando nós vemos no Antigo Testamento, no hebraico, vai falar que sinal significa a palavra em si, ot, que ela é igual à palavra prova. Então, no Velho Testamento, queridos, no hebraico é ot, a pronúncia que significa prova, a palavra sinal. Então, olha que interessante, todas as vezes que Deus traz um sinal sobre nós, através de um milagre, isso significa que Ele está provando que Ele é Deus, está provando que Ele tem poder, está provando que Ele está em nossa vida. Então, que nós devemos entender essa palavra poderosa para mim e para você. Também o símbolo significa, ou melhor, o símbolo ou a insígnia é ainda a palavra chamada morete. No Novo Testamento, no grego, a palavra é semeion, que é igual a marca, ou sinal, ou aviso. Então, ou seja, quando Deus está manifestando um milagre, um sinal, um prodígio sobre nós, às vezes quando Ele nos dá um aviso, às vezes quando Ele nos dá um sinal, às vezes quando Ele não permite que nós vamos em algum lugar, aquilo já é a mão do Senhor agindo, porque Deus está nos livrando de algo pior que poderia acontecer. Então isso já é uma prova, isso é sinal, isso é milagre, isso é provisão de Deus, nos poupando, nos livrando, nos tirando, não permitindo que nós venhamos entrar em lugares que aquilo vai nos abater, vai nos causar prejuízo, vai trazer sobre nós algo que vai nos entristecer. Prodígios e sinais, esse é o Deus que nós servimos, é um Deus de prodígios, de sinais. Sinais da Bíblia também, ela vai mostrar vários tipos de sinais, porque nem sempre o sinal, ele é um milagre. Às vezes Deus faz o milagre e depois Ele prepara algo para nós fazer, para nós relembrarmos do milagre. Josué, quando atravessa o Jordão, eles pegam pedras dentro do Jordão, e as pessoas perguntam para Josué: Josué, por que estamos pegando essas pedras? 12 pedras, representando cada pedra, cada tribo. E Josué fala para o seu povo:
a cada uma dessas pedras nós vamos montar um memorial que vai ficar como sinal para as futuras gerações, para quando eles virem e perguntar por que esse memorial, nós vamos dizer para ele: foi quando Deus nos fez passar em seco em meio ao Jordão. Então, ou seja, um sinal da manifestação de Deus sobre nós, e depois um sinal de nós reconhecermos o agir de Deus em nossas vidas. Assim também aconteceu com Arão, quando ali o povo de Israel, Moisés se levanta e coloca Arão para ser o seu sumo sacerdote agora. Então, por ser irmão, o povo desacreditava que Moisés estava na direção de Deus. Moisés faz o que então? Ele pega uma vara, coloca aquela vara em certo lugar e fala: se eu estou falando a verdade, essa vara ela vai florescer. E assim acontece, como está escrito lá em Números 17:10. Então, ou seja, Deus, muitas das vezes, Ele vai fazer o sinal acontecer, aparecer, se manifestar, para comprovar o nosso chamado, para comprovar a nossa visão, para comprovar aquilo que nós estamos falando, declarando, determinando, orando. Então, o meu e o seu Deus é o Deus de sinais e de maravilha. Outro sinal que teve também, que foi deturpado, que foi distorcido, é o sinal do arco de Deus, mais conhecido como arco-íris, lá em Gênesis. Depois que a terra foi consumida pela água, o que Deus fez? Ele fez um sinal no céu, uma aliança no céu, mostrando então para o ser humano que a partir de agora, nunca mais a terra ela terminaria em água. Ao contrário, em Apocalipse fala que a terra vai terminar com fogo, já trazendo uma prévia daqueles que não servem a Deus, o que eles vão passar na eternidade. Apocalipse fala que o fogo, o calor nessa terra vai ser tão grande que os próprios olhos das pessoas saltarão para fora, tremendo será o calor desse lugar. O que será isso? Outro sinal de Deus, mas ali é um sinal de juízo, ali é um sinal da demonstração do poder de Deus, demonstração do agir do Senhor, demonstração que Deus está agindo e operando poderosamente na minha e na sua vida. Então, que venhamos entender, queridos, que Deus é um Deus que manifesta com sinais. Vamos abrir rapidamente ali em Romanos. Louvado seja Jesus. Romanos 15:19, que vai confirmar essa palavra que nós estamos lendo no Antigo Testamento, melhor dizendo, confirmando no Novo, que o nosso Deus, Ele é um Deus de sinais, desde o Antigo ao Novo Testamento. 15:19 de Romanos. 15:19 de Romanos. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Romanos capítulo 15, versículo 19, vai nos falar dessa forma. Aleluia, louvado seja o Senhor. Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Medecalabácia, até Ilírico, né? Até Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Então, ou seja, Paulo escrevendo à igreja de Romanos agora e dizendo que através de sinais e prodígios ele tem pregado também de uma parte de Jerusalém até chegar em outra cidade. Então, o que o Senhor está confirmando aqui, desde o Antigo até o Novo Testamento, Ele é um Deus de sinais, e que representa também sinais e prodígios, querido. É diferente do milagre. O que é o milagre? O milagre é aquilo que aos olhos humanos
humano é impossível de acontecer. O que é o prodígio? O prodígio é aquilo que vai além da naturalidade. O que é um milagre? Uma pessoa deixar de beber, fumar, se drogar e vir para a igreja, isso é um milagre. O milagre é aquilo que aos olhos humanos não dá para entender. Mas o que é o prodígio? O que é o sinal? O sinal ele é ligado, o prodígio ele é ligado automaticamente às maravilhas. O que seriam maravilhas? Maravilhas, queridos, seriam milagres sobrenaturais, milagres que fogem da razão humana. Porque uma pessoa, quando ela para de beber, fumar, se drogar e vir para a igreja, alguém pode pegar e dizer não, mas esta pessoa, ela fez isso devido ao seu intelecto, devido à sua força de vontade, devido à sua disciplina, devido ao seu esforço. Agora, milagres, sinais, maravilha, querido, é aquilo que foge do raciocínio humano. O que seria, por exemplo, uma pessoa morta, Deus usa de um ser humano para orar e essa pessoa ressuscitar. Uma pessoa em um câncer terminal, que já não tem mais jeito, está desenganada dos médicos, Deus usa de uma pessoa, essa pessoa ora, esse pastor, essa pastora, missionária, clama e essa pessoa é curada da enfermidade. O que é isso? Isso são sinais e maravilhas, são prodígios, são aquilo que foge do intelecto humano, são aquilo que foge da ciência, são aquilo que não se consegue provar com entendimento humano. Mas voltando para o livro de Esdras, para nós esmiuçarmos mais esses 3 versículos que o Senhor nos deu aqui, vamos falar então do capítulo 10, o primeiro ponto para mim e para você aí. Vai dizer assim o primeiro ponto: toda a hierarquia maligna verão nosso Deus fazer algo sobrenatural em nossas vidas. Toda a hierarquia maligna verá Deus fazer algo sobrenatural em nossas vidas. Por quê, querido? Porque agora Deus vai fazer algo sobrenatural, vai fazer um mar ser aberto na frente dos olhos deles. E por que toda a hierarquia? Porque no 10 aqui está falando em mostrar os sinais e prodígios a Faraó, ou seja, a maior hierarquia, a maior autoridade que havia naquela época. Mas não só a Faraó, a todos os seus servos e a todo o povo da sua terra. Então, ou seja, aqui mostra o povo do Egito, mostra o povo que tinha escravizado o povo de Israel, mostra o povo sofrendo, mas agora então Deus vai fazer um milagre. Então tinha a hierarquia contrária, maligna, opressora, Faraó em primeiro lugar, e depois então todos os seus servos, representando então Satanás, representando os seus demônios e representando aqueles que o servem. Mas agora então Moisés ele fica de frente ao Mar Vermelho, e quando Moisés ele está de frente ao Mar Vermelho, aos olhos humanos parecia que o projeto de Deus tinha falhado. Aos olhos humanos parecia que tudo que Deus tinha projetado não ia dar certo. Mas agora é a hora que Deus faz o quê? Ele humilha, ele mostra que o poder dele é maior do que de qualquer tipo de hierarquia maligna. Ou seja, não importa o principado, a potestade contrária que possa querer vir contra a nossa casa, contra a nossa família, contra o nosso país. Quando Deus tem um propósito para agir no sobrenatural, às vezes Ele vai permitir que isso aconteça para demonstrar o poder dele. Porque acontece o quê? Faraó ele vem com toda a autoridade, tentando parar, tentando prender, tentando acuar, tentando colocar o povo de Israel ali humilhado. Mas o que ele não sabia? Que Deus tinha um projeto muito maior do que a perseguição dele. Deus tinha um projeto muito maior do que aquilo que Faraó estava determinado no seu coração querer fazer com o povo de Israel. O que nós aprendemos com isso, queridos? Que Deus ele é muito maior do que o inimigo, e todo intento do diabo contra a minha e contra a sua vida não vai prosperar, porque o Senhor há de ir à frente a nossa vida, e há de ir à frente a todo tipo de batalha, todo tipo de luta que vem contra nós. O que nós temos que fazer, como Moisés fez, ele não somente clamar, mas ele agir, tocar as águas e fazer o mar se abrir. Qual é o mar que está impedindo de mim, de
você, de cada um de nós, podemos viver o sobrenatural. O mar, querido, representa ali as impossibilidades. O mar representa ali algo que nos prende. O mar representa ali algo que impede de nós avançarmos, nós seguirmos em frente. Mas Moisés, o que ele fez? Ele não deixou ser levado pelo clamor da multidão. Ele não deixou ser levado pelo desespero da multidão. A multidão sempre vai querer nos desesperar. A multidão sempre vai querer nos desencorajar. A multidão sempre vai querer nos fazer brecar, parar, desanimar, retroceder, estagnar. Mas Moisés não, no momento do desespero, ele clamou. Deus nem queria que ele clamasse, só queria que ele agisse. Mas todo clamor para Deus tem uma resposta. Ele fala: porque clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche, toca nessas águas. E quando ele toca, então o mar se abre, querido. Toque na água, toque ali no mar, toque na impossibilidade. Como eu faço, pastor? Agindo, tomar atitude. Você que veio para a igreja, você que está assistindo esse culto hoje, você está tocando no mar, você está tocando nas impossibilidades. Você podia estar em casa dormindo, você podia estar assistindo um filme que não edifica a Deus, mas você está fazendo algo para Deus. Então você está fazendo, tocando no mar, tocando nas impossibilidades, indo em frente à solução que somente Deus pode dar. Segundo ponto, no 11, segundo versículo, melhor dizendo, 11, versículo 11, vai dizer assim: e o mar fendeu perante eles, e passaram pelo meio do mar em seco. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas violentas. Aleluia! Segundo ponto, querido, para mim e para você: bendito seja o nome do Senhor. A porta que Deus abriu para você, o inimigo não vai conseguir atravessar. A porta que Deus abriu para mim e para você, o inimigo não vai conseguir atravessar. O povo de Israel atravessa o mar em seco, vai até o outro lado, está livre, conseguiu ultrapassar o mar. Faraó não ia conseguir vencê-los, mas ainda tinha a ameaça. Por quê? Porque Faraó, ele estava também seguindo o mesmo caminho. O que era aquele grande oceano, aquelas portas de águas abertas no meio do mar? Era a porta que Deus abriu e preparou para o povo de Israel. Não abriu e não preparou para Faraó. Faraó queria passar por meio das portas, mas aquelas portas do mar não era para Faraó, era para o povo de Israel. Então, aquilo que é porta para nós é provisão, aquilo que é sinal e prodígio para nós é milagre, aquilo que Deus faz para nós é determinação dele para nossas vidas. Mas aquilo que é milagre, sinal e prodígio para nós, se o inimigo for querer tomar, participar, agir contra nós nesse momento, para ele vai ser maldição, para ele vai ser condenação, para ele vai ser morte. Porque Faraó e seus soldados entram no meio do mar. E ó, para você ver, queridos, como faltou um discernimento de Faraó. Faraó podia parar em frente daquele mar, olhar e ver aquelas ondas gigantescas, elas fazendo tipo uma parede de água, e o povo passando pelo meio. Se ele tivesse um pouco de temor, se ele tivesse um pouco de entendimento, ele falou: não, peraí, isso é um sinal, isso é um milagre, isso é algo que foge do raciocínio humano. Eu não vou entrar no meio, porque quem está fazendo isso com esse povo é o próprio Deus deles. E se de repente eu entrar, ele pode vir com juízo sobre mim. Não, mas ele entra querendo se comparar a Deus. Ele quer entrar ali onde Deus estava agindo, achando que ele também era Deus. Então Deus já tinha humilhado todos os deuses do Egito, e já tinha humilhado também Faraó, porque veio a praga dos primogênitos e ele não pôde curar, fazer um milagre para o filho dele. Mas como não bastasse, como ele foi contra o povo de Israel, Deus faz o que agora? Ele humilha mais uma vez, e a última vez Faraó, ele fecha aquelas águas. E quando fecha aquelas águas, foi as portas sendo fechadas para o inimigo. O que o Senhor está dizendo para mim e está dizendo para você: quando
quando nós perseveramos em obedecer o Senhor, quando nós perseveramos em andar no caminho que Deus determinou para nós, mesmo que seja caminho difícil, mesmo que seja caminho de luta, mesmo que seja caminho de impossibilidade aos nossos olhos, muitas das vezes o Senhor vai vir com o sinal de juízo dele, o Senhor vai vir com o sinal da obra poderosa dele, humilhando todo tipo de inimigo que possa querer vir contra a cada um de nós. A porta que Deus abriu para mim e para você, o inimigo não vai conseguir entrar. Foi Ele, foi Deus Todo-Poderoso que preparou essa porta aberta para mim, para você, para cada um de nós. Então não venhamos temer, então não venhamos deixar que a preocupação, o medo, a dor, a luta, as dificuldades possam querer nos paralisar. O mar vai se abrir, nós vamos passar em seco no meio do mar. O que representa passar em seco, querido, representa que nós não vamos ter dano. Além de passar no meio do mar, que com certeza ali ainda havia resquícios de água, porque o mar estava subindo, mas a terra possivelmente estava ainda úmida, mas eles passaram em seco. Deus foi tão maravilhoso com eles, que assim como Deus fez com Sadraque, Mesaque e Abednego, quando entraram dentro da fornalha de fogo ardente, nem cheiro de fumaça teve na vida deles, no corpo deles. O que Deus está falando para mim e para você, que quando Ele começar a operar um milagre, querido, Ele não vai fazer milagre pela metade, Ele vai fazer o milagre completo, não vai permitir deixar nenhuma evidência na nossa vida, para que o inimigo possa querer vir contra nós, nos acusar. Eles passaram em seco. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles também não foram tocados pelo inimigo ali. Por quê? Porque o sinal da mão poderosa de Deus estava sobre eles, guardando, protegendo e livrando eles. Então o Senhor diz para mim e para você: a porta que eu abro, a porta que eu coloco para você, a porta que eu determino que você vá, pode ficar tranquilo que antes de você ir, eu já estou indo à frente. Terceiro e último ponto, capítulo 12, versículo 12 do capítulo 9, vai dizer assim: e guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem de noite, e por uma coluna de fogo para lhes iluminar o caminho, por onde haviam de ir. Aleluia. Terceiro e último ponto, querido, no meio do caminho árduo do deserto da vida, Deus vai sempre na nossa frente, mostrando o caminho. Então, querido, no meio dos desertos da vida, Deus sempre vai na nossa frente, mostrando o caminho. Então, fique tranquilo, porque o caminho do Senhor já foi paregado, porque o caminho do Senhor já foi preparado, o Senhor já preparou o caminho. Por isso que Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Ele é o caminho para ir ao Pai, para chegar até Deus. Automaticamente tem que ser através de Jesus Cristo. Então o Senhor está dizendo aqui que Ele preparou o caminho, Ele foi à frente, Ele direcionou. E guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, ou seja, de dia, quando era calor, quando o sol é escaldante no deserto, temperatura de 40, 50 graus, sempre Deus preparava ali uma nuvem para cobrir o sol, para que o sol não viesse arder, queimar, não viesse trazer a eles dano. Então, no momento que o inimigo quiser vir contra nós, trazer dano a nós, o Senhor vai trazer a sua nuvem de proteção. O Senhor vai trazer a sua nuvem de cuidado sobre cada um de nós. E também, querido, no 12 ainda vai falar: e de noite, por uma coluna de fogo,
para lhe iluminar o caminho por onde haviam de ir. Então, ou seja, quando a noite fria chegar sobre nós, quando o momento de dor, de luta, de aflição, a noite da Bíblia representa os momentos de dificuldade. Quando a noite chegar sobre mim e sobre você e parecer que nós estamos sem focos, parecer que nós não estamos vendo uma solução, parecer que nós não estamos vendo um caminho, Ele vai ser a nossa luz. Quando a nossa luz não conseguir brilhar o suficiente para ir em encontro ao caminho que Deus determinou para nós, Ele mesmo será a nossa luz, porque fala que o brilho do fogo, daquela nuvem que vinha ali na parte da noite, era aquilo que encaminhava, direcionava eles para eles poderem iluminar, serem iluminados no caminho do Senhor. Então entendemos que é uma coluna de fogo que o Senhor prepara para mim e para você. A coluna de fogo que o Senhor prepara para mim e para você é a coluna de fogo que traz a proteção. E esse fogo que está no Senhor, Ele derrama também esse fogo sobre mim, sobre você, para que nós possamos ser aqueles que vivem acesos na presença de Deus. E o que é viver aceso na presença de Deus? É viver ativo na presença de Deus, é não retroceder, é não olhar para trás, é não desanimar, é não parar, mas é seguir. E quando parecer que a nossa chama está apagando, Ele vem com o fogo do seu Espírito e acende novamente em nós, e desperta novamente em nós o fogo do agir, o fogo do continuar, o fogo do perseverar, o fogo de não desanimar. No meio do caminho árduo, do deserto da vida, Deus sempre vai na nossa frente, mostrando o caminho. Vou falar com a Sânia, Deus vai na frente, mostrando o caminho. Então é isso que Deus vai fazer para nós, querido. É isso que Deus está fazendo em nós, mostrando o caminho. Mostrando o caminho para mim, mostrando o caminho para você, mostrando o caminho para cada um de nós. Então o que nós temos que fazer? Fase final para concluir. Muitos dizem por aí, cadê o Deus de milagres? E Deus diz para mim e para você, eu continuo no mesmo lugar que sempre estive. Nós, que muitas das vezes saímos do lugar que Ele determinou para nós estarmos. Vivamos em obediência, vivamos em obediência a Ele, e vamos viver uma vida de sinais e maravilhas. Porque muitos falam, eu não tenho visto mais o sinal, eu não tenho visto mais maravilha, eu não tenho visto mais Deus curar. Talvez seja porque essas pessoas não tem estado no lugar que Deus está. Mas quando essa pessoa se disponibilizar em abrir o seu coração e falar, Pai, eu quero estar aonde Tu estás, como diz aqui no louvor. Eu quero viver aquilo que o Senhor traz a vida sobre aquele que deseja. Então, vou viver os milagres sobrenaturais. Tem pessoas que falam, Deus não faz mais milagre, mas será que ela está olhando no lugar, no núcleo, na fonte onde há milagre? A pessoa fala, mas Deus não é mais o mesmo. Não é que Deus não é mais o mesmo, a pessoa que não é mais a mesma. A pessoa não vem na igreja, como que ela vai ver milagre? Só assiste Rede Globo, Band e outras coisas que só sabem deturpar, distorcer e falar mal do Evangelho. Como que vai ver milagre? Lá só vai ver escândalo, lá só vai ver aquilo que aponta, falando mal do cristão, falando mal de Deus, querendo roubar a fé. Mas coloca no canal cristão, coloca numa programação falando do Evangelho, coloca ali nos testemunhos, você, eu, cada um de nós veremos os testemunhos poderosos dos milagres, os testemunhos poderosos dos sinais, os testemunhos poderosos da manifestação de Deus, que Ele não mudou.
Hoje mesmo, eu vi um testemunho aí, recente, vários influencers estão postando aí, a criança estava na UTI há vários dias, e a mãe chegou lá correndo, que a criança tinha acabado de sair do coma. A criança estava lá, saudável, olhando para a mãe. Deus, Ele continua fazendo milagre, Ele não mudou. No meu ministério mesmo é uma prova disso. Uma vez eu olhei para uma moça, tem lá no YouTube, você pode assistir lá no canal, é 1 minuto e pouco, que o pessoal gravou e mandou para mim. Eu olhei para uma moça e a moça tinha um braço mais curto que o outro. E depois que eu olhei por ela, para a glória de Deus, ela testemunhou que ela sentiu algo diferente no corpo dela. E depois então, quando ela esticou a mão, esticou o braço, as duas mãos, os braços estavam no mesmo comprimento, no mesmo tamanho. Então o que é isso, querido? É o Deus de sinais, é o Deus de prodígio, é o Deus de milagres, é o Deus de maravilha. Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua fazendo milagre, Ele continua agindo. Então, que nós possamos tomar posse dessa fé inabalável e acreditar que o nosso Deus não mudou. Ele tem feito milagre, a nossa vida é um milagre, a nossa vida é um sinal, a nossa vida é um prodígio. Quantas pessoas olham para mim e para você e falam: nossa, eu nem sei como você está aqui, eu não sei como você conseguiu, como que você chegou, porque eu e você, a cada um de nós somos um sinal, somos um prodígio, somos um milagre do Senhor. Já viu o pessoal falar garoto prodígio? Somos nós somos verdadeiros garotos prodígios, as garotas prodígios, os homens e as mulheres de Deus prodígios, porque o Senhor me derramaram sobre a minha e sobre a sua vida esses prodígios poderosos todos os dias, nos livrando, abrindo a porta, dando provisão, nos dando força, ânimo, alegria para vencer todos os obstáculos, todos os mares fechados. Ele é o Deus de maravilha, Ele não mudou, Ele é o Deus de sinal, prodígios e maravilha. Você, querido, que assiste essa mensagem até agora, vá buscar o Senhor, se disponibilize em buscar a Deus, porque Ele quer fazer esse milagre, esse prodígio, essa maravilha na sua vida também. Receba na sua vida uma resposta, um milagre, um prodígio para a glória de Deus. Fica na paz do Senhor. Aleluia.